Glória a Deus. Nós estamos na série Sermão do Monte. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Verso de número 16. Irmãos, essa é a 10ª mensagem da série Sermão do Monte, 10ª ou 11ª. Acredito que tem sido bênção. Quantos têm gostado dessa série? Essa série tem nos ajudado, nos instruído, está nos mostrando um pouquinho mais sobre o que é ser discípulos de Jesus, o que é andar segundo a vontade do Senhor, segundo a tua graça e o teu amor. E nessa noite nós vamos falar sobre o jejum. Jejum é uma prática nossa. Jesus, ele está dizendo para nós como um cristão deve viver. Esse é o terceiro de 3 sermões que Jesus traz uma lógica comum, que está no versículo de número 1 do capítulo 6. Olha o que diz aí o versículo 1 do capítulo de número 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então Jesus, a primeira obra, a primeira coisa que nós praticamos diante dos outros é a obra da caridade, do ajuda, do sustentar os pobres. Ele falou assim: olha, toma cuidado, porque se você faz isso para os outros verem, você já ganhou a sua recompensa. Semana retrasada, antes da conferência, nós falamos sobre oração. Toma cuidado para que as suas orações não sejam umas orações pelas quais você faz somente para os homens, para ser vistos, mas vocês precisam fazer uma oração segundo a vontade de Deus. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, que o seu Pai, que está em secreto, o recompensará. E hoje nós vamos falar sobre o jejum. Engraçado que desses 3 níveis, Jesus está querendo ensinar algumas coisas para nós. Primeiro nível, o que você faz com os outros, como você ajuda os outros. Segundo nível, como é o seu relacionamento com Deus. Terceiro nível, como é você com você mesmo. Primeiro você ajuda os outros, depois você fala com Deus, e depois como que é a sua vida espiritual, como que é a sua espiritualidade, como que tem sido a sua prática e entrega, como que você tem feito o seu tempo de devocional, de busca pelo Senhor. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. Vamos ler? Mateus capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume seu cabelo, lave seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, que o Senhor derrame a tua graça, teu amor e o teu favor sobre nós. Nós estamos em um discipulado profundo com o Senhor nesses dias aqui no teu reino. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos fluir segundo a tua graça, o teu amor e o teu favor. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos capacitar segundo a beleza da tua santidade, a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe como igreja e nos faça fluir para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, quem aqui já fez jejum alguma vez na sua vida para o Senhor? Levanta a mão. Pode levantar, aqui nós estamos. Quem aqui nunca fez? Levanta a mão, sim. Eu nunca fiz. Jejum é uma prática de todo cristão. Os cristãos jejuam. Os cristãos, eles têm por necessidade, acredito, para mim é uma necessidade, jejuar, buscar o Senhor em jejum e oração. E muitas das vezes nós fazemos de forma errada, de forma equivocada. Nós fazemos com segundos interesses, nós fazemos com segundas intenções. É óbvio que jejum tem segundas intenções, mas ele tem a primeira intenção. E uma das coisas que nós vamos falar é sobre isso nessa noite. Por que jejuar? Né? Como jejuar? Jesus jejuava, Jesus não jejuava. Então eu quero trazer aqui algumas coisas, alguns pontos para a gente poder aprender e quem sabe a gente startar de novo a nossa vida de jejum. Quem aqui faz tempo que não jejua? Não precisa levantar a mão não. Então, mas talvez você faz tempos que não jejua. Talvez você, pastor, quando eu me converti, eu jejuava, ficava 3 dias, jejum de Esther, 3 dias só na água, 3 dias, 24 horas. Aqui, irmãos, eu não estou colocando tempo, amém ou não, irmão? Não tem jejum maior ou menor, tem jejum, né? Nós vamos falar sobre isso também, e eu quero instruir você, né, na sua vida cristã, na sua prática, como vida cristã de jejuar, né? Então, assim, mas eu não jejuo por causa de enfermidade, tá, irmão? Tem vários tipos de jejum que você pode fazer, tem vários tipos de coisas que você pode fazer. Eu só te faço uma coisa para você: quem quer faz, é verdade ou não? Quem quer faz. Então vamos lá. Jesus não põe uma regra de como jejuar, mas pelo texto, Jesus espera que jejuamos. Jesus não fala assim: olha, quando você for jejuar, entra para o seu quarto e jejue, fica sem comer, faz assim. Não, mas Jesus está dizendo para nós assim: olha, quando você for jejuar, não fica mostrando para os outros. Então Jesus, a intenção aqui é mostrar para nós que os seus discípulos vão jejuar. Mais para frente, alguns dos homens, eu vou falar isso aqui, perguntar para eles: olha, mas os seus discípulos não jejuam. Não, por que vai jejuar enquanto o noivo está com eles? Vai chegar o dia que eles vão jejuar. Vai chegar dias que eles vão precisar ter essa prática de jejum. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado como nós estamos jejuando, de que forma nós estamos jejuando, porque talvez as intenções do nosso coração não são as mais puras. Esses dias eu entrei em crise, uns anos atrás, eu entrei um pouquinho em crise, dizendo assim: será que eu tenho que jejuar para ter unção? Quem já entrou nessa crise? Jejua para você ter unção, porque a irmã que ora e revela tudo, jejua 3 semanas, e a gente acha que é isso que vai trazer unção, né? O meu jejum faz com que Deus me dê unção. Irmão, e esse é um motivo errado, porque talvez a gente jejua e fala assim: Deus, eu jejuei, agora você derrama unção. Agora é obrigação sua, a minha parte eu já fiz. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. E tomar muito cuidado, se a gente for por esse extremo, a gente corta da nossa vida a prática do jejum. Aquilo que é para ser bênção, aquilo que nos traz proximidade de Deus, aquilo que nos faz estar com Deus, aquilo que nos faz nos relacionar com Deus, nos faz mais sensíveis a Deus. A gente fala assim: não, eu não vou jejuar, porque não é por isso que Deus traz unção. Será que só quem jejua que tem unção? Não. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda mais quanto mais velho, quanto mais maduro na vida cristã, a tendência é a gente parar. A tendência é a gente orar menos, a tendência é a gente dizer assim: não vou jejuar não, porque eu já sei, porque eu não preciso mais. Não, irmão, nós precisamos jejuar. A Bíblia não tem um mandamento sobre isso. A Bíblia não tem uma ordem como jejuar e como fazer. No Antigo Testamento, eu já disse isso aqui, tem o dia do jejum. Em Jeremias 36:6, ele vai dizer sobre isso, sobre o dia do jejum. Então, no Antigo Testamento, eles se reuniam para jejuar uma vez por ano. O jejum era praticado uma vez por ano no dia do jejum no Antigo Testamento. No Novo Testamento,
Nós temos Jesus falando sobre jejum. As cartas não falam tanto sobre jejum, mas a gente vê ali que os apóstolos tinham essa vida em jejum. Os apóstolos jejuavam, né? O apóstolo Paulo, quando estava ali no navio, ele falou assim: olha, passado o tempo do jejum, eles se reuniram. Então, na história da igreja, existe essa prática do jejum. Lucas capítulo 5, versículo 33, Jesus fala sobre isso. Lucas capítulo 5. Diz o seguinte: e eles disseram: os discípulos de João jejuavam e oravam frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Jesus está dizendo assim: olha, quando o noivo será tirado, a igreja, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, vai jejuar. E a pergunta é a seguinte: como jejuar? Quem já passou por essa pergunta na sua mente? Como que eu vou fazer jejum? Como que tem que ser? Sabe, o grande problema do jejum, irmão, é quando ele parte de um princípio que ele é uma prática vazia. Uma prática que não está sendo feita da maneira correta. E aí, irmão, a gente corre um sério risco. Eu ouvi uma frase antigamente que falava o seguinte, e de fato ela tem sim muito peso de verdade: jejum sem oração é regime. Então a prática do jejum, ela precisa ser acompanhada de oração. O jejum que o nosso Senhor Jesus Cristo e que a Bíblia nos ensina é um tempo de separação, sabe? E o jejum, uma prática errada do jejum é tentar fazer um jejum para mudar Deus de ideia. Então nós vamos jejuar porque se a gente jejuar, Deus vai fazer isso, ou Deus vai fazer aquilo. Nós acreditamos, irmãos, que Deus tem os seus propósitos e os seus desafios. Jejum não é para mudar Deus. De fato, jejum muda nós. Muda eu e muda você, amém ou não? Jejum nos transforma mais, nos deixa mais sensíveis a Deus. O propósito do jejum em nossas vidas é modificar a nossa carne, deixar a nossa carne mais fraca, o nosso espírito mais sensível. Quem já fez jejum aqui alguma vez deve lembrar o quão sensível a Deus nós ficamos num tempo de jejum, o quão disponíveis a Deus nós ficamos, o quão Deus fala conosco, Deus ministra, Deus derrama sua graça. Por quê? Porque quando nós estamos em jejum, a nossa carne está sendo enfraquecida e o nosso espírito está sendo fortalecido. Por quê? Porque nós já não queremos mais as coisas desse mundo. O jejum nos tira desse mundo. O que nós mais gostamos de fazer, irmão? O que a nossa carne mais gosta de fazer? Nós gostamos de comer. Comida dá prazer. E não é errado ter prazer com comida. Mas o que nós não podemos deixar isso acontecer é que o nosso espírito não seja cada dia mais próximo do Senhor. Sabe, uma outra coisa que a gente esquece, toma cuidado, que o jejum ele não é uma varinha de condão, onde estou precisando de um milagre, jejua, estou precisando disso, jejua. Não, irmãos, sabe, quando nós jejuamos, nós não cremos no jejum. A nossa fé não é no jejum. Nós cremos em quem? Em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A nossa fé não muda. A fé é no Espírito. A fé é naquilo que Deus pode fazer, porque nós sabemos que
Deus é que move as coisas, Deus é que direciona as coisas, e nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Quando nós jejuamos, quando nós buscamos o Senhor em jejum e oração, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu quero estar próximo de Ti. A coisa primária do jejum, quando Jesus disse: olha, o noivo foi, e agora eles jejuam para cada dia mais estar próximo do noivo. A principal essência do jejum é para aqueles crentes, irmãos e irmãs, que querem se aproximar de Deus. O jejum te aproxima do Senhor, o jejum te tira dessa terra corrupta, o jejum te tira dos prazeres dessa terra, e o jejum te conecta com Deus. Aí, tem as coisas secundárias no jejum, e as coisas secundárias, irmãos, não é pecado, porque nós vemos na história várias e várias pessoas jejuando. No Antigo Testamento se jejuava para consagrar alguém que era consagrado ao ministério, nazireu. Eles faziam jejum, eles não tocavam em algumas coisas. Também, quando Deus chama Samuel para fazer um jejum de arrependimento, Davi jejua, a expressão de luto pela morte de Saul e Jonatas, coisas secundárias. Esdras jejua buscando proteção de Deus, é algo secundário. O que a gente não pode trocar dentro do jejum é o que é secundário se tornar primário. Se você não tiver com problema, você não jejua. Esse é um problema. Porque nós jejuamos para nos aproximar de Deus. Daniel, quando ele vai orar por Jerusalém, ele entra num propósito de jejum, que se aproxima de Deus, ele quer estar com Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o jejum nos conecta com Deus. Jesus disse que, olha, determinada casta de demônios só sai com jejum e oração. Nós precisamos ter não é porque eu jejuei que o demônio fala assim: nossa, o pastor Flávio jejuou, esse aqui tem autoridade para expulsar. Não, irmão, é porque nós estamos próximos de Deus, é porque aqueles que estão próximos de Deus, aqueles têm discernimento do que Deus quer fazer, de como Deus quer fazer, o seu espírito está conectado com Deus. Irmão, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar envolvidos nessa prática. Sabe, uma das coisas que a gente precisa buscar ardentemente em nosso coração, o anseio pelo jejum, é estar próximo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus retirava, jejuou. Jesus fez um jejum de 40 dias, irmãos, para começar o seu ministério. Mas qual que era o propósito maior de Jesus? Era estar com Deus. É engraçado que nós precisamos entender que diante de todo o jejum, vem as lutas. No momento que você estiver mais fraco, mais dependente de Deus, é quando o diabo virá te tentar. Quantos já jejuaram e sofreram retaliações aqui? No trabalho, com a família. É porque o diabo vai chegar enquanto você estiver fraco. A palavra de Deus diz que Jesus teve fome, aí o diabo chegou. Quando o diabo chega, Jesus pode estar com a carne fraca, mas está firme em Deus, para retalhar todas as coisas que o diabo lançou sobre ele. Sabe, a igreja em Atos jejuava para ministrar ao Senhor, em Atos capítulo 13, versículo 2. Irmãos, os irmãos faziam jejum para entrar na presença de Deus. Os irmãos estavam em comunhão para buscar a Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 3, eles jejuavam para enviar ministros, consagrar homens de Deus para a obra do propósito de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter essa vida de jejum.
Existem várias formas de jejum. Isso a gente vai aprendendo com a caminhada, com as formas de fazer. Existe o jejum parcial, que é aquele jejum de Daniel. Quando já ouviram falar do jejum de Daniel? Eu vou ficar 21 dias, 40 dias sem tomar refrigerante, ou talvez eu vou ficar só com as coisas da terra. Quem já fez jejum de Daniel aqui alguma vez? Eita glória! É válido, jejum parcial. Temos o jejum normal. Quando é normal, é jejum que você fica um tempo sem comer nada, à base de água. Você fica ali só na água, 24 horas, um dia. Você vai almoçar hoje, depois só vai almoçar no outro dia. Vai jantar, depois só vai jantar no outro dia. 48 horas só na água. Temos também o jejum total. A Esther, ela ficou 3 dias sem nada, irmão, nem água. O apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, a palavra diz em Atos que ele ficou também 3 dias sem comer e sem beber nada. Falar em água. Sem comer e sem beber nada. Esse é o jejum total. Mais perigoso, mas pode ser feito. Não saia aqui fazendo jejum de 21 dias total, mas faça jejum. Pastor, quanto tempo tem que durar jejum? Irmãos, não tem tempo. Pode ser 1, 3, 7, 14, 21. O tempo que você quiser. Óbvio, preparado, conduzido por Deus. Conduzido, sim, se for um jejum só na base de água, conduzido por algum especialista que te ajude nesse processo. Sabe? Eu não estou falando aqui como jejuar, como fazer regra. O primeiro princípio é: jejue quando você é impelido pelo Senhor para fazer. Primeira coisa que você tem que ter dentro do seu coração, quando você for começar a consagrar a sua vida em jejum e oração, é: Deus está me chamando para isso? Irmão, eu tenho certeza de uma coisa: o diabo não te pediria para jejuar. O diabo não falaria assim: faz um jejum aí, você tá fraco, sua carne está gritando. Então sempre quando passar na sua mente, estou precisando fazer um jejum, é Deus te chamando para esse tempo. Sempre quando alguém te pedir alguma ajuda, irmão, ajude. Não é o diabo que está mandando você ajudar alguém, não. É Deus. Mesma coisa no jejum. Quando você sentir no seu coração uma voz: olha, eu preciso levantar um tempo de jejum, quero me aproximar de Deus e eu preciso fazer essa entrega. É Deus. E não tarde em fazer. Porque toda vez que Deus chama alguém para um jejum, Deus quer entregar algo, amém ou não? Toda vez que Deus chamar para um jejum é porque Deus quer te entregar algo, diga amém. Quantos querem receber coisas do Senhor aqui? Esteja atento para isso. Esteja atento para ouvir a voz de Deus. Esteja atento para dizer: Deus, me chama para um jejum a partir de amanhã. Nem vou comer churrasquinho agora, já vou sair daqui jejuando. Então aí, não, vamos comer churrasquinho. Começa amanhã. Mas jejue, irmão. Jejue com princípio, com propósito. Nós cristãos, assim como Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 6, nós cristãos, nós jejuamos. Quais são os princípios do jejum, irmão? O jejum, ele nos fortalece, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso espírito, ele nos conecta com Deus. O propósito do jejum é sempre ter Deus por perto. É sempre de buscar a Deus. É sempre de ouvir a Deus. O propósito do jejum, irmão, não é coagir a Deus para fazer algo para nós. Não é. Não é. Nós jejuamos para que Deus nos dê algo para que possamos fazer para Ele. Nós jejuamos para que Deus abra as portas para nós, para que
podemos fazer com que o nome dele seja glorificado. Porque Jesus mesmo aqui ensina, olha, o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Existe uma promessa sobre o jejum. Quando você jejuar e não se mostra para ninguém, quando a sua prática de vida, quando você já cuidou dos outros, você já falou com Deus, agora você precisa cuidar de você, e quando você cuida de você, jejuando, buscando a Deus, quem recebe é você. O seu Pai que está em secreto te recompensa. Talvez, irmãos, a recompensa que vai vir não vai ser aquela que você tanto queria, mas é aquela que Deus quer te dar. Jeremias 7,5, abre para mim, filha, fazendo favor. Jeremias 7,5. Vai dizer assim, Deus está repreendendo o povo. Mas se vocês realmente corrigem a sua conduta e as suas ações, e se de fato, já copiei errado? Zacarias, filho. Eu escrevi Zacarias aqui, li Jeremias. Onde estão agora os seus antepassados? 7,5, não vai dar certo. Nossa, nós chegamos. Zacarias 7,5. Pergunta a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi para mim que jejuaram? Deus faz essa pergunta para o povo. Irmãos, é a pergunta que eu faço para nós essa noite. Quando nós entramos em jejum e oração ao nosso Deus, para quem nós fazemos? É para Deus ou é para nós mesmos? Tudo que nós entregamos, irmãos, precisa ser para Deus. Jejum não pode ser algo mecânico. Jejum não pode ser algo que eu estou sendo conduzido por outro e eu vou fazer. Irmãos, Josafá jejuou e dentre outros, existem jejuns comunitários quando precisa clamar, existe jejum de igreja. Já pedi nós aqui, irmãos, vamos entrar numa semana de jejum, vamos buscar a Deus, isso existe. Mas eu preciso buscar não porque a minha igreja está chamando para jejuar. Não porque o pastor me chamou, não porque o irmão do meu GC me chamou. Eu vou jejuar porque eu quero fazer algo para Deus. Eu quero entregar algo para Deus. Sabe? Jejum nos ajuda, nos conecta com o Senhor. Irmãos, eu quero pedir para você, pelo amor de você mesmo e pelo amor de Deus, faça jejum. Consagre a sua vida ao Senhor. Quando você jejua, você é fortalecido. A sua casa é fortalecida. A sua igreja é fortalecida. Quando nós temos uma prática de jejum, ninguém vê. Os homens não veem. Estou falando do jejum individual. Jejum coletivo, a gente lança o jejum coletivo e a gente sabe que estamos num propósito de jejum. Mas a igreja do Senhor, ela é fortalecida quando tem uma igreja que jejua. Porque aonde tem uma igreja que jejua, tem uma igreja que ouve a Deus. Aonde tem uma casa que jejua, um homem, uma mulher que faz jejum, tem olhos e ouvidos voltados para o Senhor. Muitas coisas se quebram com jejum. Lembrando, está parecendo meio confuso aqui, mas as cadeias quebradas, as coisas que nós alcançamos com jejum, são coisas secundárias, porque a primária é estar perto do Senhor. Irmãos, nós sempre buscamos a Deus em jejum, para que Deus cumpra todo o propósito dele em nossas vidas.
E quando nós jejuamos e oramos, direcionado por Deus, por tal propósito, é porque Deus está nos guiando para abrir aquela porta, para abrir aquela janela, em oração e jejum. Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Irmãos, eu particularmente não gosto muito de monte. Eu não gosto muito de monte. Vou, pouco, mas eu vou. Sabe por quê? Porque pela Bíblia, toda vez que você vê um homem e uma mulher de Deus subindo no monte, ele desce com algo de lá. Toda vez que Deus chama um povo para estar no monte, é porque Ele quer entregar algo para descer para a terra. Vocês lembram de Pedro no monte da transfiguração? Irmão, tem gente que só vive de monte. Jesus falou assim, vamos descer daqui a pouco. Não é só de monte. Sempre quando eu faço orações e jejum, eu falo, Deus, me dá algo. Me consagro, busco ao Senhor. Essa igreja aqui, ó, ela saiu com 21 dias de monte. Eu, alguns irmãos que estão aqui, não tinha lugar para congregar, irmão. A gente não tinha cômodo. A gente foi para o monte. Buscamos o Senhor no monte. 21 dias. Mas é porque a gente queria descer com algo de lá. Então o que eu quero dizer para você, irmão, sempre quando você jejuar, sempre quando você tirar um tempo para o Senhor, fala assim, Deus, eu quero descer desse lugar com algo diferente. Me dê a tua presença, me dê um direcionamento, me dê algo novo. Irmão, se você está morto espiritual, jejue. Se você não consegue ouvir Deus, é porque a sua carne está muito forte. Tira a sua carne, mata a sua carne, busque a Deus. Mas eu não consigo ouvir Deus, irmão. Pastor, eu venho para a igreja domingo, não sinto nada. 2 pratos de macarrão com frango, churrasco, Netflix a tarde inteira. Aí você chega aqui, você acha que Deus é obrigado a falar com você. Vamos fazer um combinado domingo que vem? Todo mundo de jejum vai vir para o culto 7 horas da noite de jejum. E quem vai fazer o louvor vai ser eu. Vocês estão rindo? Sabe por quê, irmãos? Estou falando isso porque eu quero simplificar o negócio. Quando nós estamos em jejum e oração com Deus, não importa quem canta, não importa quem prega, não importa qual foi o tema da palavra, eu ouço Deus falar comigo. Pastor, para que serve o jejum? É para isso. É para você não ser dependente dos homens. É para você não depender do ministro. Hoje foi Isaías. Eu não gosto de Isaías cantando, não. Prefiro o pastor Flávio. Não é o Isaías, não é o pastor Flávio pregando. Porque o que nós estamos pregando aqui é a palavra de Deus, amém ou não, irmãos? O que nós estamos falando aqui é da palavra de Deus, é de princípios de discípulos de Jesus. Talvez essa palavra é ruim. Nossa, se eu vi sair da minha casa para ouvir falar de jejum, tem que passar fome. Não, é para quem está conectado com Deus. Eu quero chamar a nossa igreja, irmãos, eu quero pedir para vocês, verdadeiramente, tenha uma prática de jejum. Se você não sabe como fazer, nos pergunta. Tem homens e mulheres aqui maduros que jejuam e podem te explicar, te ensinar. Mas eu quero que você guarde no seu coração. A prática do jejum, ela tem um princípio: estar perto de Deus. Antes de reclamar dos irmãos, antes de reclamar do pastor, do louvor, antes de reclamar da sua igreja, quero trocar de igreja, jejue. Deixa Deus falar com você.
Deixa você ser ministrado por Deus. Sabe, eu, graças a Deus, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre disse para Deus também: Deus, eu não quero ser dependente de ninguém para adorar o Senhor. Eu não quero ser dependente de ninguém para receber do Senhor. Eu quero receber do Senhor, independente de quem estiver falando. Se for um irmão que converteu há 2 meses atrás e abriu o livro em João 3,16 e começar a pregar, eu quero receber do Senhor, daquele irmão que talvez só sabe que Jesus morreu por ele. Essa é a sensibilidade, irmãos, que nós devemos buscar. Você lembra quando você jejuava lá atrás? Como que era bom? Continua, irmão. Talvez a gente perde o embalo. A gente perde o meio de campo. Na verdade a gente cresce. A gente vai deixando algumas coisas de menino para trás. Na verdade não de menino, de quando a gente era dependente, criança do Senhor ali. Eu quero chamar a igreja a um tempo de jejum e oração. Quero chamar a igreja a um tempo de ouvir a voz de Deus, de ser guiado por Deus e não pelas suas emoções, pela sua carne, não pelo aquilo que a gente acha. É para isso. É se aproximar do noivo, é estar junto com o noivo, para um tempo de oração, de busca ao Senhor. O que nós precisamos entender nessa noite: jejum, ele tem um princípio: nos aproximar de Deus. De Deus. Segundo, Deus entregar aquilo que nos chamou para jejuar. Talvez é uma realidade, irmão. Talvez Deus tenha te chamado para jejuar pela sua família. Deus tem te chamado a jejuar pelo seu ministério. Deus tem te chamado a jejuar pela sua igreja. Mas é porque Deus está querendo te entregar algo para esse pedido que você tem. Aí você vai jejuar. Aí você vai buscar do Senhor. Aí você vai ouvir a voz de Deus. E sempre, todas as vezes que nós jejuamos, todas as vezes que nós evangelizamos, todas as vezes que nós falamos do Senhor Jesus, os mais abençoados é aquele que fala, é aquele que jejua. Não é aquele que recebe é abençoado também, mas quem faz é mais abençoado que aquele que recebe. Sabe, não tenha medo, irmão. Talvez se você nunca fez jejum, comece tirando o café da manhã. Acorda, dobra o seu joelho e fala: Deus, eu consagro um jejum ao Senhor aqui, que o Senhor me abençoe, fale comigo. E vai. Eu quero voltar, estou falando aqui para vocês de alguém que... Irmão, se tem alguém que está sendo muito ministrado sobre o Sermão do Monte, esse alguém sou eu, sabe? Deus tem falado muito comigo. Quando nós fomos abrir a igreja de Ribeirão Vermelho, Deus fazendo milagre em cima de milagre. É difícil, né, falar aqui, porque parece que eu estou querendo mostrar, e o Pai já me deu recompensa diante dos homens, mas a gente precisa ser exemplos, né? A gente vê Jesus como exemplo. Mas eu e a pastora, nós jejuávamos 3 dias direto na água. 3 dias direto. Na hora do almoço, um copo d'água. Na hora da janta, um copo d'água. E buscávamos o Senhor. E Deus falava com a gente. Deus nos levava a gente dentro de casas, ali em Ribeirão Vermelho. Nós vamos abrir a igreja de Ribeirão Vermelho ainda, não é meio ou não, irmão? Quem está disponível para ir para Ribeirão Vermelho? Ser pastor lá? Ser pastor não. Vamos começar só a evangelizar. E pastor, todo mundo vai embora, né? Não quer ser pastor não, para ser pastor é benção, irmão. E Deus nos guiava, nos direcionava. Era domingo, 2 horas da tarde, a gente descansando para vir pro culto, bati. Tem um menino endemoniado ali. Um dia eu cheguei numa casa, uma menina endemoniada, 5 pessoas do lado dela, uma mulher ali no Salmo 91. Oh, meu Deus. Deus faz, irmão. Deus te chama. Você só precisa estar disponível. Você só precisa estar disponível para o mover de Deus na sua vida. Quando você faz jejum, quem mais recebe é você. Quem mais é direcionado é você. Eu, pastor Flávio, jejum é diferente de voto. Podemos fazer votos,
Mas eu gosto de fazer jejum, abstinência de alimento. Quando nós chamamos para fazer jejum, abstinência de alimento. E comece aí com uma refeição, depois você começa 2 horas da tarde, daqui um dia você só janta, depois você vai jantar no outro dia, você está fazendo 24 horas de jejum, buscando o seu... Irmão, ninguém morre com 24 horas não, viu? Pode ficar tranquilo. Você vai morrer não. Mas faça jejum em nome de Jesus, amém? Uma palavra de instrução hoje, né? Uma palavra de ensinamento, de encorajamento, para que possamos jejuar e buscar ao Senhor dessa forma, que você seja guiado pelo Espírito para esse tempo de jejum. Quantos querem estar próximo de Deus? Diz amém. Jejue. Um dos caminhos para estar próximo de Deus é o jejum. Em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Pode ficar sentado mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa instrução que o Senhor nos deu e deu aos seus discípulos no Sermão do Monte. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito para um tempo de jejum, de consagração, de intimidade com o Senhor, de busca pelo Senhor, para ouvir a Tua voz, para ser guiado pelo Senhor. Pai, que o jejum que possamos fazer a partir de hoje, desses dias, seja um jejum com a prioridade de buscar o Senhor. A coisa primária do jejum é estar próximo de Ti, é ouvir a Tua voz, é ser direcionado e guiado por Ti. As secundárias virá, Pai, porque são direcionamentos do Senhor para a nossa vida, são direcionamentos do Senhor para que possamos ter a Sua graça, a Sua unção, o Seu favor, ser ministrado por Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guie de forma sábia a conduzir os jejuns da nossa vida. Que não façamos para homens, que não façamos para ser visto por homens, mas que façamos para ser reconhecidos e estar diante do Senhor em jejum e oração. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor os empurre para esse propósito, que o Senhor tire a paz deles, para que eles possam jejuar, para que eles possam buscar a Tua face, ouvir a tua voz e ser guiado pelo Senhor. Porque nós acreditamos, Pai, que uma igreja que jejua, um homem ou uma mulher que jejua, torna a sua casa mais forte, seus filhos, sua igreja mais forte. Possamos ser uma igreja que vive a prática do jejum em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.